Bom dia, pessoal. Estou aqui mais uma manhã maravilhosa, uma manhã linda. O céu tá lindo, um dia realmente cheio de luz, muito iluminado pelo Senhor, né, com a graça de Deus. Nós podemos desfrutar dessa manhã abençoada e compartilhar com vocês, né, o devocional do 4x4, nossa jornada bíblica, né, de leitura de 4 capítulos da Bíblia por dia. E no objetivo, né, que em nome de Jesus nós vamos estar terminando essa jornada aí em um ano. E nós já estamos aí no livro de Salmos, né, um livro de poemas maravilhosos e que expressava o sentimento, né, a situação em que se encontrava, né, o escritor. Nesse momento aqui nós vamos falar, né, vamos compartilhar um pouquinho do expressar do coração de Davi. Nós já estudamos muito sobre a história de Davi, já compartilhamos aí muitos feitos dele, né? Muitos momentos de vitória, também muitos momentos de dificuldade que Davi viveu, né? Situações em que ele passou e que ele era ameaçado de morte, que ele tinha que fugir do rei, que estava tentando contra a sua vida. Diversas situações em que Davi passou, em que suas emoções elas foram assim a flor da pele, testada de todas as formas, né? Situações também de pecado, né? Em qual ele se deixou levar pelos seus olhos, né? E pelos desejos da carne. Mas o que ensina para nós esse homem de Deus, homem que a Bíblia fala que ele era um homem segundo o coração de Deus, é a sua sinceridade em expressar os seus sentimentos. Em expressar o que ele estava pensando, o que ele estava sentindo, como que ele estava ali naquele momento. E nós já estamos aí no capítulo 13, né? E a gente vai aí nos versos, a gente vai compartilhar alguns versos, né, deste capítulo. Nós vamos começar do 13 e vamos até o 17. Nós vamos dar uma passeada aí por alguns versículos, compartilhar um pouquinho o que o Senhor falou, né, no nosso coração nessa manhã. Esse texto aqui, ele continua a expressar momentos em que Davi se sentia oprimido, né? Se sentia pressionado pelas adversidades, pelos inimigos, né? Aqui, alguns textos a gente vê que Davi tinha aquele sentimento assim de que às vezes ele não ia passar daquela noite, né? E que ele, naquele dia ele morreria, e ele clama pela presença de Deus, ele clama pelo socorro do Senhor, e às vezes ele pergunta para Deus, ele faz, né, várias perguntas para Deus. E é isso que nós vamos compartilhar neste primeiro momento. Lá no capítulo 13, né, nos versos, no primeiro verso, ele fala: Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e a tristeza no coração dia após dia? Até quando meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde: Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos. Quantos de nós já nos perguntou isso, né? Senhor, até quando eu vou passar por essa situação? Senhor, até quando? O Senhor não está enxergando, né? Que injustiça que estão cometendo comigo, né? Olha a forma com que às vezes pessoas próximas a nós, o meu amigo, o meu pai ou a minha mãe, o meu filho, o meu esposo, a minha esposa, até quando? Será que o Senhor vai continuar, né, não percebendo o meu sofrimento? Mas ele reconhece, né? Ao mesmo tempo, na inquietação dele, ele olha para Deus e começa a pressionar e começa a perguntar: Senhor, até quando vai ser assim? Né? Essa história não vai mudar? Mas de repente o coração dele reconhece, né, em quem ele confia. E aqui lá no versículo 5 ele vai e repete: Eu, porém, confio em teu amor, e o meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que tem me feito. Ao mesmo tempo que ele reconhece a dificuldade que ele está passando, aquele sentimento de tristeza, né? No versículo 4 ele fala que se o Senhor não me responder, eu vou dormir o sono da morte, né? Eu vou dormir o sono da morte. Mas ao mesmo tempo, né, ele pensa, os meus inimigos eles estão me sobressaindo sobre mim. Mas aí depois ele pensa, eu não posso me entregar a essa tristeza, porque senão os meus inimigos vão festejar a minha derrota. E aí ele fala, ele reconhece que ele precisa confiar no Senhor e que ele precisa continuar adorando mesmo naquele momento de dificuldade. É o que ele faz lá no verso 6. Quero cantar ao Senhor pelo bem que tem me feito. Ao mesmo tempo que ele passava por tanta opressão, tanta dificuldade, sendo ameaçado, né? Tantos problemas,
ele reconhece o quanto Deus tinha sido bom com ele, o quanta coisa boa Deus tinha realizado na vida dele. E nesses capítulos ele vai expressando, né, as inquietações do coração dele, falando sobre como, né, os opressores, as pessoas que faziam mal para o pobre. Mas aí ele vai, né, ao mesmo tempo que ele vai analisando tudo que estava à volta dele, né, como que algumas pessoas sobressaíam, humilhavam as pessoas pobres, mas ao mesmo tempo ele sabia em quem ele confiava, em quem ele realmente devia confiar. E ele pede para Deus ouvir a oração dele, né? Ele pede para Deus reconhecer, ouvir, mas ele entende que em nenhum momento o Senhor deixou de ouvir. Porque ao mesmo tempo que ele expressa aquele sentimento ruim no coração dele, ele reconhece a grandeza de Deus, né? Lá no capítulo 16, ele fala no verso 11, Tu me farás conhecer a vereda da vida e a alegria pena da tua presença, o eterno prazer à tua direita. Aqui fala sobre Jesus, né? Ele reconhece que aquela alegria, aquele prazer, ele só poderia ter na presença do Senhor. Ele reconhece que mesmo em toda dificuldade, não haveria lugar onde ele pudesse se regozijar, a não ser estando na presença do Senhor. Ele reconhece que muitos defamavam, né? Pessoas usavam, né, a língua para defamar, para caluniar, para maltratar pessoas, mas ele entende que ele não poderia fazer isso, né? Ele fala que ele não deveria caluniar o seu semelhante, né? Que ele não deveria desprezar o seu próximo. E aqui tem um momento muito maravilhoso que ele fala que eu decidi não usar a minha boca para caluniar as pessoas. Eu decidi não deixar que os meus lábios falem enganos, falem mentira. E isso que alegrava o coração de Deus na vida de Davi. Era aquela pessoa sincera ao ponto de falar para Deus o sentimento mais ruim que estava no seu coração. Mas por mais que ele lidasse com aquelas frustrações, com aqueles sentimentos, ele estava disposto a adorar o Senhor e a esperar no Senhor. E tem, né, o finalzinho do capítulo 17, ele fala, quanto a mim, feita a justiça, verei a tua face. Quando despertar, ficarei satisfeito ao ver a tua semelhança. Ele buscava, né? Mesmo em meio à adversidade, ele está cada vez mais parecido com Deus. Ele está realmente expressando a semelhança de Deus. Porque mesmo que por mais problemas que ele passasse, por mais caluniado que ele fosse, difamado, pessoas tentavam tirar sua vida, ele enfrentava o tempo inteiro ali a adversidade, o coração dele se alegrava em Deus e o objetivo dele era estar cada vez mais parecido com o Senhor. E ele sabia que no final daquilo tudo ele poderia se alegrar e olhar e ver que ele estava realmente sendo parecido com o Senhor, de não defamar seu próximo, de não se levar, né, pelas injustiças, de não se conformar, né, já que as pessoas estavam fazendo errado, ele não queria fazer errado também. Mesmo que tudo caminhasse, mesmo que tudo pressionasse ele para se comportar de forma errada. Mas ele não queria deixar que os lábios dele proferissem calúnias ao próximo, mas que os lábios dele pudessem exaltar o Senhor. Então vamos tirar para nós, né? O que Davi nos ensina? Seja sincero com Deus, né? Abra o seu coração para Ele. Fala para Ele tudo que você está sentindo, mas acima de tudo, não deixe de reconhecer a soberania do Senhor na sua vida. Não deixe de reconhecer que Ele continua ouvindo as suas orações, que Ele vai vir de encontro a você, que Ele vai vir com socorro sobre a sua vida. Mas use a sua boca para ser bênção nas vidas das pessoas, mesmo aquele às vezes que te maltrata, que comete injustiça com você, use a sua boca para profetizar, para abençoar a vida das pessoas. E confie que Deus, Ele está ouvindo a sua queixa, Ele está ouvindo a sua oração e no determinado momento Ele vai vir com justiça e com a mão poderosa e te trazer aquela vitória que você tanto anseia. Mas seja bênção. Seja a pessoa sincera diante do Senhor. Não deixe que seus lábios sejam usados para caluniar, mas sim para abençoar a vida de pessoas, mesmo em momentos de diversidade. Então, o que nós podemos tirar disso tudo aqui?
Vamos ser sinceros com Deus, mas vamos reconhecer que Ele é soberano e que Ele não deixou de ouvir as nossas orações. O seu ouvido ele está aberto e Ele continua te ouvindo, Ele continua olhando para você, Ele continua reconhecendo que você precisa da ajuda dele, ele está ali para ser bênção na sua vida, Deus está aqui para nos abençoar, ele quer nos ver bem, né? A palavra de Deus fala que ele não tem prazer no sofrimento, que ele tem planos de paz para nossas vidas, então vamos usar a nossa boca para abençoar a vida de pessoas também, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar um pouquinho aqui? Agradecer a Deus por esse dia maravilhoso, por esse dia lindo que Ele nos proporcionou e pedir a presença dEle sobre a nossa casa, a nossa família. Vamos juntos fazer essa oração? Senhor, muito obrigado por essa manhã linda, Pai. Louvado seja o nome do Senhor, que mesmo em meio à adversidade nós podemos ver os grandes feitos que o Senhor tem feito na nossa vida. Que a nossa boca seja usada para ser bênção na vida das pessoas, ó Deus. Mesmo que no meio do sofrimento, que a gente não venha preferir, ó Deus, usar os nossos lábios para caluniar, mas que seja para abençoar. Em nome de Jesus. Amém. Use os seus lábios para abençoar, ok? Ótimo dia para vocês. Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro. Compartilhe o vídeo. Incentive outras pessoas a se inscreverem, né? Assim a gente pode continuar cada vez mais compartilhando a palavra do Senhor, né? Realmente traga para o seu coração essa palavra assim, ó. Abra, fala com o Senhor, Senhor, eu quero entender o que o Senhor quer falar comigo nessa manhã. E que Deus vai falar muito ao seu coração. Em nome de Jesus, amém. Até a próxima.